Durante toda a obra de Naruto, conhecemos muitos personagens interessantes, com histórias incríveis, e é normal o autor não conseguir dar o devido desenvolvimento para todos, até porque a história se prolongaria muito. No entanto, tem personagens que têm quase nada de desenvolvimento, e esse é Shino Aburame. Primeiro porque, no clássico, ele é extremamente misterioso, parece que está sempre escondendo algo, e é criada uma expectativa imensa sobre o personagem, mas acaba que o personagem simplesmente fica só nesse arco mesmo. Até o Choji tem um momento dele no arco de resgate, e Shino sequer é mencionado. E é exatamente isso que incomoda. O Shino é apresentado como aquele cara silencioso, estrategista, que claramente sabe mais do que fala. No clássico, ele tem toda aquela vibe de ninja sombrio, reservado, misterioso, e isso gera uma baita expectativa. Você pensa, esse cara vai brilhar em algum momento, vai ter uma luta épica ou um passado pesado. Mas o tempo passa e nada. No arco do resgate do Sasuke, por exemplo, é quase uma ofensa ele nem ser cogitado. Ele tinha tudo para estar ali: inteligência, habilidades únicas com os insetos, personalidade estratégica, mas nem aparece. E nem tentam justificar direito a ausência dele. O mais triste é que o Shino tem um estilo de luta super criativo, completamente diferente do restante da galera. A manipulação de insetos é bizarra e genial ao mesmo tempo, só que nunca é explorada de verdade. Parece que o Kishimoto teve uma ideia boa, jogou no elenco e esqueceu. E sobre a luta do Shino contra o Kankuro, mesmo empatando, ele mostra que é brabo. Ele chegou depois, analisou o terreno, usou os insetos com estratégia e quase levou a luta na moral, mesmo sem estar no plano original. E mesmo assim, o anime e o mangá tratam como se não tivesse rolado nada. O Shino mostrou ali que podia ter muito mais espaço. Se com tão pouco tempo ele já chamou a atenção, imagina se tivesse tido um arco próprio ou até só um momento na Guerra Ninja. O potencial era gigante. Uma boa opção seria a substituição do Kiba pelo Shino no arco de resgate. Teria feito muito sentido, tanto em termos estratégicos quanto narrativos. Shino é um dos personagens mais racionais e calculistas da geração dele, e sua habilidade com insetos oferece uma vantagem de rastreamento até superior à do Kiba. Além disso, seu estilo de combate é silencioso, furtivo e baseado em armadilhas. Tudo isso é ideal para missões de infiltração ou perseguição. A presença dele ao lado do Shikamaru e do Neji formaria um trio quase imbatível em termos de inteligência tática. Shikamaru com sua capacidade de análise em tempo real, Neji com o Byakugan garantindo visão de 360 graus e detecção de chakra, e Shino com seus insetos monitorando a área e drenando o chakra do inimigo. Seria uma formação com altíssimo potencial tático. A escolha de manter o Kiba talvez tenha sido mais por afinidade entre os personagens. Ele já tinha uma relação próxima com o Naruto, mas em termos de eficiência de equipe, o Shino era uma escolha muito mais lógica e promissora. E talvez, se ele tivesse sido incluído naquele arco, teria tido o destaque e desenvolvimento que tanto faltou ao longo da série. Shino era respeitado, e mais do que isso, temido. A luta contra o Ninja do Som é um ótimo exemplo de inteligência em batalha. Enquanto muitos personagens resolviam os conflitos com força bruta ou impulsividade, Shino observava, analisava e vencia com calma e precisão. Ele demonstrava maturidade além da idade, o que contrastava fortemente com o perfil explosivo de outros genins. O fato do Sasuke, que sempre foi extremamente seletivo com quem considerava digno, ter citado o Shino como alguém com quem queria lutar, é um indicativo claro de que havia um reconhecimento ali. Sasuke não desperdiçava palavras, e se fez esse comentário é porque via o Shino como um adversário à altura. Isso vindo de um Uchiha carrega peso, e depois ainda tem a luta com o Kankuro, que apesar de terminar em empate técnico por causa do veneno, foi vencida em termos de estratégia. Shino soube exatamente quando e como agir, mesmo sem ser o foco do enredo naquele momento. Tudo apontava para um crescimento futuro do personagem, talvez não como protagonista, mas como alguém com papel importante nas grandes batalhas ou nas estratégias da vila. Infelizmente,
Após esse breve brilho, ele volta para as sombras, literalmente. E isso gera uma sensação de desperdício narrativo. No Shippuden, o Shino praticamente desaparece. Ele vira quase um elemento de fundo. Está sempre ali com a equipe 8, mas nunca recebe um momento de real destaque. E isso frustra ainda mais porque ele tinha tudo para crescer junto com o desenvolvimento da trama. A única brecha que dão é justamente na Quarta Guerra Ninja, onde aparece aquele flashback com o Danzo. E aquilo é muito revelador. Se o próprio Danzo, que era conhecido por buscar apenas os ninjas mais promissores e impiedosos para sua Anbu raiz, viu potencial no Shino. Isso já eleva o valor do personagem. Isso indica que Shino possuía as qualidades que um ninja de elite exigia: discrição, frieza, lealdade e eficiência. O interesse do Danzo nunca era à toa. O problema é que, mesmo com essa informação, o anime e o mangá não aprofundam nada. Seria o momento ideal para abrir um arco sobre o passado do Shino, sobre o conflito dele com a filosofia da raiz, ou até uma tentativa de recrutamento forçada. Mas nada disso acontece. É apenas uma nota de rodapé em meio ao caos da guerra, como se fosse uma informação descartável, quando na verdade poderia ser o ponto de virada que o personagem precisava. Se a ideia era manter o Shino como um ninja das sombras, que agia de forma discreta e eficiente, tudo bem. Mas isso não impede que ele tivesse um arco emocional ou um papel estratégico mais evidente. Afinal, outros personagens com perfis parecidos, como o próprio Sai, que vem da raiz, conseguiram espaço. O Shino merecia o mesmo tratamento. Entre todos os de Konoha que participaram do exame Chunin, Shino Aburami era o único que realmente parecia ter nascido para Anbu. Enquanto a maioria ainda demonstrava impulsividade, insegurança ou carência de maturidade emocional, o Shino era diferente. Desde o início, ele se comportava como alguém frio, calculista e absolutamente comprometido com a missão. Ele não falava mais do que o necessário, era discreto, e transmitia aquela sensação de que sabia mais do que mostrava. Isso é exatamente o perfil que a Anbu procurava. Alguém com autocontrole, que trabalha bem nas sombras, que pensa antes de agir e que não hesita diante de decisões difíceis. Além disso, seu jutsu com os insetos é perfeito para espionagem, infiltração e assassinato silencioso. 3 pilares das operações da Anbu. Ele é um ninja que elimina a necessidade de combate direto. Ele observa, cerca, ataca com precisão. É quase invisível até ser tarde demais. Até mesmo o próprio Neji, que era mais talentoso em combate direto, tinha uma postura ainda muito rígida e emocional, principalmente por causa do trauma familiar. O Shikamaru, por mais genial que fosse, ainda era preguiçoso e emocionalmente relutante em se comprometer com o nível de intensidade que a Anbu exige. Kiba, Naruto, Shouji, todos eram guiados mais pelo coração. Shino, não. E quando o anime revela que Danzo estava de olho nele para integrar a Anbu raiz, é a confirmação disso tudo. Não foi por acaso. Foi porque, naquele universo de ninjas adolescentes, Shino era o que mais parecia um profissional de elite. E, ironicamente, por ser tão bom demais para ficar em segundo plano, foi esquecido. É aí que a frustração chega no limite. Depois de tudo que o Shino demonstrou na série clássica, a frieza, a inteligência estratégica, a habilidade única, ele termina em Boruto como um simples professor de classe. E não há nada de errado em ser professor. Claro, afinal o Iruka foi extremamente importante para a formação dos ninjas da nova geração. Mas no caso do Shino, é o contexto que torna isso frustrante. Todos os seus colegas evoluíram para posições de destaque, com responsabilidades equivalentes às suas habilidades e contribuições durante a juventude. Kiba virou uma celebridade, mesmo sendo impulsivo e com um estilo de luta relativamente simples. Shikamaru virou o braço direito do Hokage. Ino lidera a divisão de sensoriamento, uma das mais importantes para a segurança da vila. Sai lidera a força Anbu e a polícia. Até Chuji assumiu seu papel como líder do clã Akimichi. E o Shino ficou para trás. Ele, que talvez fosse o mais promissor em termos de perfil Anbu, acabou relegado ao papel de um professor escolar, sem nenhuma menção à liderança do clã Aburami.
sem destaque em nenhuma divisão especial e com um papel tão apagado que muitas vezes passa despercebido. É um retrocesso silencioso. Nem ao menos deram a ele um time Genin para treinar, o que já seria uma forma de manter sua presença relevante como mentor. E isso só reforça a sensação de que o autor ou a produção simplesmente desistiram do personagem, como se não soubessem o que fazer com ele. Shino tinha tudo para ser um pilar oculto da nova geração. Alguém que não apareceria tanto, mas que seria lembrado como peça essencial na engrenagem da vila. Em vez disso, se tornou praticamente um figurante cômico em alguns episódios, o que é quase uma ofensa à construção inicial que teve. Mas lembre-se, essa é só minha opinião. Deixe nos comentários o que você acha do Shino e deixe aquele gostei. Se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Um grande abraço e até a próxima.